Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo. Esse era o lema que o ex-ministro Sérgio Moro levou para o seu ministério, com o qual eu concordo bastante, e é a partir dele que eu vou fazer a minha análise da saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. É muito difícil para mim fazer essa análise, levando em consideração que eu sou um defensor do governo federal e também um admirador do trabalho que o ministro Sérgio Moro fez como juiz. Eu li a biografia do Moro, escrita pela Joyce Hasselman. Eu li o livro da Lava Jato, escrito pelo filho da Miriam Leitão, Vladimir Neto, enfim. Li o livro do Mensalão, do Vila, e colhendo todas as informações ali, percebe-se que realmente o trabalho do Moro foi um trabalho um tanto quanto acima da média. Mas e a saída dele? Bom, eu vou fazer uma análise com base nesse tema, mas vou fazer uma análise um pouco fora de ordem também, porque no dia que ele saiu, eu não estava acompanhando a política, não liguei a internet, não vi nada. Só fiquei sabendo da saída do Moro lá para as 10 da noite. Então a primeira informação que eu fui ter foi que ele teria vazado prints, na verdade não teria vazado, ele teria cedido ao Jornal Nacional prints de conversas dele com o Bolsonaro que comprovariam ilícitos do governo Bolsonaro. E eu fui dar uma olhada nos prints e é a partir desses prints que eu quero começar essa análise. O print mais importante é aquele em que Bolsonaro manda uma notícia do antagonista, cujo título é PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E embaixo Bolsonaro escreve mais um motivo para a troca. A troca seria a troca do Aleixo, diretor-geral da Polícia Federal. Moro responde que não tem nada a ver com esse inquérito, que é um inquérito do STF, com diligências pedidas pelo STF. E printa essa conversa. E depois manda para o Jornal Nacional. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o contexto dessa conversa. A gente não tem todo o contexto, mas a gente tem um contexto histórico. O que é esse inquérito do STF? Esse inquérito fala sobre corrupção? Esse inquérito fala sobre lavagem de dinheiro? Nada disso. Esse é um inquérito que o próprio STF abriu e coordena para investigar pessoas que estariam fazendo ataques através de fake news, memes na internet, contra o próprio STF. Foi por esse inquérito que a revista Cruzoé, por exemplo, teve a sua edição que ligava o Dias Toffoli à lista da Odebrecht, dizendo que o Dias Toffoli era um amigo do meu pai. Essa revista foi censurada, certo? Porque não poderia se falar mal do STF. Então é um inquérito totalmente inconstitucional, é um inquérito da censura, é um inquérito para apurar fake news contra o próprio STF. O STF é vítima e ele mesmo investiga. E ele mesmo vai julgar depois. É uma coisa absurda, totalmente inconstitucional. Né? Mas mesmo assim, Bolsonaro não poderia querer livrar a cara dos deputados bolsonaristas, você deve estar dizendo. Entenda, Bolsonaro colocou essa notícia. Mas tem um porém desse inquérito. Além de ser inconstitucional, ele é totalmente sigiloso. Ele é mais do que sigiloso, ele anda em segredo. E não é só um segredo de justiça, não. É segredo absoluto. As pessoas que são chamadas para esse inquérito não sabem se elas são testemunhas, se elas estão sendo investigadas. O próprio Ministério Público Federal pediu acesso a esse inquérito e não teve. É um inquérito que anda em segredo total. Apesar de todo o segredo, de todo o sigilo, o que acontece? Acontece que o Merval Pereira, desculpe, jornalista da Rede Globo, sabe que nesse inquérito tem 10 a 12 deputados bolsonaristas sendo investigados. Coisas que nem os próprios investigados sabem, coisa que nem o Ministério Público Federal consegue saber, que ninguém consegue saber, mas esse inquérito, que está agora na mão do diretor-geral da Polícia Federal para cumprimento de diligências, esse inquérito é vazado para a imprensa, vazado para um jornalista da Rede Globo. E aí Bolsonaro coloca essa notícia e fala para o Moro que, olha, é mais um motivo para a troca. Não há, pelo print, nada que incrimine o Bolsonaro, que diga realmente Bolsonaro cometeu um crime aqui. Ele está interferindo nesse inquérito. Ele quer trocar o diretor-geral da Polícia Federal para interferir nesse inquérito. Nada disso, certo? Agora ele reclama com o seu ministro que o seu diretor-geral da Polícia Federal está vazando informações de um inquérito totalmente sigiloso, mais do que sigiloso, né? Até porque um inquérito sigiloso, a partir do momento que as diligências são cumpridas, certo? Essa diligência ela fica disponível para a parte. Mas as pessoas não sabem nem quem são as partes. Ninguém sabe. Quer dizer, pelo jeito, o Merval Pereira da Globo agora sabe. E Bolsonaro reclama. E aí o ministro Sérgio Moro diz, olha, não tem nada a ver com isso é com o STF, etc e tal. Mas fica configurado algum ilícito a partir do print? Não, não fica. Não tem nada de errado que esse print demonstre. Aí você disse, mas tem um print da Carla Zambelli. Bom, o print da deputada Carla Zambelli, eu acho que dispensa comentários,
porque ele não fala sobre o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o print da Carla Zambelli fala muito mais sobre o Moro do que o Bolsonaro, porque o Moro é padrinho de casamento dela e vaza aquela conversa para, enfim, para dar a entender de que ela estava agindo a mandado do presidente Bolsonaro. E a deputada mostrou a conversa como um todo e aquilo ali ficou esclarecido que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Então, eu acho que fala mais sobre o Moro do que sobre o Bolsonaro. Mas lembre-se, fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo. Dar prints ao Jornal Nacional não é a melhor forma de você provar ilícitos do governo Bolsonaro. Isso você faz na justiça. Não me parece ser o jeito certo. Mas claro que o Bolsonaro, isso foi uma reação do Moro ao que o Bolsonaro tinha falado um pouco antes. E eu fui ver o que o Bolsonaro tinha falado, mas antes eu disse, não, primeiro eu vou saber o que é que o Moro falou para entender a resposta do Bolsonaro. E o que é que o Moro falou? O Moro marcou uma entrevista coletiva às 11 da manhã no Ministério da Justiça para pedir demissão. Ele não foi ao Bolsonaro pedir demissão. Ele chamou a imprensa para dizer, através da imprensa, que estava pedindo demissão. Fazer a coisa certa pelos motivos certos, do jeito certo. Isso não me parece a forma adequada de se pedir demissão. E pior, por volta das 10h30, a imprensa, novamente a imprensa, já divulgava partes do seu discurso. Muito estranho isso, realmente muito estranho, né? E nesse discurso, o que o Moro fez? Tentou dizer que havia interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, e se ele disse isso, não é possível que a única prova seja esse print do Jornal Nacional. Ele deve ter alguma outra evidência para isso, né? Ele é um juiz federal, então ele deve ter muito mais coisa com ele, porque não é possível que seja só o print do Jornal Nacional. Seria muita irresponsabilidade dele. Muito bem. E disse mais. Disse que Bolsonaro estava exigindo dele relatórios de inteligência. Veja bem, o próprio Moro falou que o Bolsonaro estava exigindo relatórios de inteligência da Polícia Federal. E aí as pessoas se confundem. Moro falou sobre relatórios de inteligência. Relatórios de inteligência são feitos pela Polícia Federal com frequência e passados para os órgãos de inteligência do governo. Isso é normal. Isso sempre aconteceu. Estou deixando aí uma mensagem para você, uma reportagem para você ver como isso é comum. É uma das atribuições do delegado-geral da Polícia Federal, elaborar esses relatórios de inteligência. Não confunda isso com relatórios de inquérito, que é aquela peça final, no qual o delegado indicia ou não indicia alguém pelos fatos que ele narra ali. Tá certo? Então, não confunda uma coisa com a outra. Relatório de inteligência, Bolsonaro colocou como se isso fosse um crime. Bolsonaro pedir isso, quando isso é uma atribuição normal da Polícia Federal. E o pior do discurso dele foi quando ele falou que nos governos anteriores não houve interferência no trabalho da Polícia Federal. Com toda a admiração que eu tenho pelo Moro, me desculpe, Moro, mas eu não posso acreditar na sua ignorância em relação aos fatos, principalmente no papel que você estava como um dos protagonistas da Lava Jato. Você sabe que houve. E você mentiu. Você mentiu. Essa não é a forma certa de se fazer. Esse não é o jeito certo de se fazer. E a partir dessa mentira, muitas pessoas começaram a desconfiar de que Moro poderia ter alguma motivação política para estar fazendo isso. Porque não bastava sair do governo Bolsonaro, ele ainda saiu atirando no governo Bolsonaro, inclusive com algumas mentiras durante o seu discurso. Estranho. Realmente, muito estranho, né? E se houve alguma motivação política, eu não posso dizer que há uma motivação política, não posso condenar Moro por coisas que ele ainda vai fazer. Mas que ficou parecendo haver alguma motivação política. Se há uma motivação política, eu vou te dizer que você também não fez pelos motivos certos. Lembre, fazer a coisa certa pelos motivos certos. Se foi por motivação política, Moro também não fez pelo motivo certo. Mas não dá para dizer isso. Não dá para botar essa culpa ainda nele, a não ser que ele realmente venha a ter atitudes políticas no futuro. E fazer a coisa certa. Bom, Moro fez a coisa certa. Ele queria e ele estava lutando pela independência da Polícia Federal. Eu me pergunto se ele luta mais saindo ou se ele lutaria mais ficando no Ministério da Justiça. Porque não é possível que a retirada de um delegado-geral da Polícia Federal seja tão importante ao ponto dele abandonar o Ministério da Justiça. Ainda mais porque ficou evidenciado que foi dado a ele a oportunidade de escolher um nome
de consenso entre ele e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, é estranho que ele tenha abandonado o Ministério da Justiça somente por causa da saída do delegado-geral da Polícia Federal. É realmente estranho. Se você quer lutar pela independência da Polícia Federal, me parece que seria mais adequado ficar no Ministério da Justiça e colocar um nome que garantisse essa independência da Polícia Federal. Por isso eu me questiono, e aí é uma opinião minha, talvez você não tenha nem feito a coisa certa. Eu acredito que não foi feita a coisa certa se o motivo era a independência da Polícia Federal. Se o motivo era não sujar sua biografia, tudo bem, você fez a coisa certa. Mas se o motivo era lutar pela independência da Polícia Federal, será que realmente essa foi a coisa certa? Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e da forma certa. Me parece que o Moro esqueceu do seu lema. E o Bolsonaro, evidentemente, errou por criar essa crise política, não sabendo lidar com a situação específica, fazendo com que a situação chegasse a tal ponto. Né? Evidentemente, ele não imaginava que o Moro fosse sair. Né? Ele deixou claro que ia tirar o diretor-geral da Polícia Federal, e se ele não tivesse insistência, talvez nada disso, né? Essa crise não existiria. Certo? Mas ele estava com prerrogativa dele. Também não posso condená-lo por causa disso. Mas talvez tenha faltado habilidade política para evitar essa crise num momento tão delicado, num momento de pandemia e num momento de já conturbada crise política pela saída do ministro da Saúde. Né? Essa é outra coisa que também me questiono sobre o Moro. Sair agora, nesse momento, poderia tanto ter esperado um pouco mais para evitar essa crise política nesse momento, mas ele não evitou. Bom, e de que lado você está? Eu estou do lado do Brasil. Eu estou fechado com o Brasil. E, nesse momento, pelo jeito, só Bolsonaro continua nessa luta pelo Brasil. O Moro, infelizmente, desistiu.